Na América Latina, dois dos principais aliados regionais de Donald Trump tiveram um começo de semana considerado do ponto de vista político importante. Na Argentina, de Javier Milei, o fim dos bloqueios ao câmbio causou inicialmente uma forte desvalorização do peso. No Equador, Daniel Noboa conquistou a reeleição numa disputa, marcada por denúncias de fraude. Confira na reportagem de Luciana Tadeu. Noboa obteve 55% dos votos, cerca de 11 pontos percentuais à frente da adversária Luísa González, de esquerda. González, entretanto, não reconheceu o resultado e pediu recontagem dos votos. Apesar da manobra da oposição, integrantes do partido de González reconheceram a vitória de Noboa, assim como dezenas de chefes de Estado. Entre eles, Donald Trump, que parabenizou o presidente do Equador e afirmou que ele será um grande líder para o povo equatoriano. Noboa tem 37 anos e está na presidência do Equador desde o fim de 2023, quando também venceu González na disputa por um mandato tampão. Desde que assumiu, o líder conservador acumula críticas por corroer as bases constitucionais do país. Noboa ignorou uma lei que exigia que ele renunciasse ao cargo 30 dias antes do primeiro turno e ordenou uma operação policial na Embaixada do México, quebrando a inviolabilidade diplomática para prender o ex-vice-presidente do país, Jorge Glass. A reeleição de Noboa fortalece a aliança de líderes conservadores na América Latina, que também conta com Nayib Bukele, de El Salvador, e Javier Milei, na Argentina. Enquanto Noboa exaltava a própria reeleição, aqui em Buenos Aires, Javier Milei comemorava o primeiro dia sem restrições para que os argentinos comprem dólares. A medida contribui para o fim do mercado paralelo da moeda americana, mas derrubou o peso argentino, aumentando a pressão inflacionária. O dólar fechou o dia vendido a 1.285 pesos, uma alta de 12% em apenas um dia. A flexibilização do câmbio permite uma banda de variação que vai de 1.000 a 1.400 pesos para cada dólar e faz parte do acordo da Argentina com o Fundo Monetário Internacional, que emprestou mais de 20 bilhões de dólares para a capitalização do Banco Central. Nesta segunda-feira, Milei recebeu o secretário do Tesouro americano Scott Bessent na Casa Rosada. Mais cedo, classificou a flexibilização do câmbio como um direito dos argentinos e disse que o país aposta no equilíbrio fiscal e na liquidez da autoridade monetária para combater a inflação na economia argentina. Viola, o que aparentemente não lhe falta a Milei é o apetite por uma boa aposta. Essa do dólar para os argentinos é um marco histórico. Nós no Brasil já passamos por isso há algum tempo atrás. Eu sou da geração ainda que tinha que mostrar o passaporte para comprar um dólar, tinha câmbio negro, tudo isso. Para nós ficou lá atrás, para os argentinos está aí na ordem do dia. O tempo corre contra Milei nesse caso, porque é evidente que ele vai enfrentar uma inflação mais alta. Sim. Vai enfrentar uma inflação mais alta, mas tem algo importante do que tem acontecido nestes 16 meses, tá? Que é um programa de reforma profunda da economia argentina que vinha em decadência profunda, digamos, desde faz anos, décadas, de fato. Então, Milei, de algum modo, a campanha eleitoral que ele fez foi sempre falando que as coisas iam piorar muito antes de melhorar. E, na verdade, ele mantém uma aprovação igual praticamente a que o elegeu. E já agora passaram 16 meses, com um programa de ajuste muito radical, que deteriorou significativamente o salário real, particularmente do funcionalismo público e dos aposentados, digamos, tá? Então, eu diria que eu não acho que o tempo corra contra. Eu acho que este processo, este acordo com o FMI, que sem dúvida teve um impulso maior dado por Scott Bessent, por Trump, está certo? O FMI era a favor do acordo, mas de dinheiro não, mas por uma quantidade menor, digamos. Esta quantidade não é generosa, mas é significativa. Tá? Então, o ponto-chave é que vai aumentar a inflação, isso sim, mas penso eu, o mais provável é que esse aumento da inflação
que puede ser por 1 o 2 meses, según los analistas, puede ser significativa por 1 o 2 meses, ya fue significativa en marzo, mas en parte adiantándose ao que viria, digamos, tá certo? Então, acho que isso provavelmente não vai erodir significativamente a aprovação de Milei, tá? E isso dá consistência ao plano econômico de Milei. Por isso que eu, nesse sentido, e há outra coisa muito importante, que, por exemplo, quando foi, digamos, o que foi anunciado no início do programa agora, pela locutora, Milei não é um líder conservador. É complexo isso. Do ponto de vista econômico, é um revolucionário, tá certo? Porque ele, uma economia super estatizada como a Argentina, pelo menos desde o fim da presidência de Menem, digamos, tá certo? Ele está transformando radicalmente no favor do livre mercado e da abertura internacional da economia. Por exemplo, essa é uma grande diferença com Trump, que obviamente Milei, digamos, vai falar sempre tudo a favor de Trump, inclusive porque em todo o que seria ideologicamente tem forte convergência com Trump. Então, Milei é um líder de extrema direita sociocultural, chamémosle assim, político também, mas é um líder, digamos, livre mercado e aberturista na economia. Viola. Digamos, nesse sentido, muito diferente de Trump e da maioria da extrema-direita no mundo. Viola. Pelo que eu conheço, apenas a de Áustria e a Suécia são, assim, pró-livre comércio, como Viola, a de Argentina. Deixa eu pegar justamente esse ponto, que é em que medida a gente é capaz de ordenar ideológica e politicamente, na falta de melhor chapeuzinho, etiqueta, carimbo, a gente acaba chamando todos de direita ou de conservador, de extrema-direita, o que seja. Mas 3 deles estavam em evidência hoje e me parece que o denominador comum é o apreço que eles têm pelo Trump e vice-versa. Milei, de quem você acabou de falar. O presidente de El Salvador, numa cena daquelas também constrangedoras no Salão Oval da Casa Branca hoje à tarde, com o Trump, dizendo que vai ajudar o Trump a não respeitar a própria justiça americana. E o terceiro é essa eleição contestada no Equador. A gente vê várias eleições passando por esse mesmo tipo de processo. Lorival. Bem, é isso, né? Nayib Bukele, o El Salvador representa para o governo de Donald Trump uma possibilidade de driblar as leis e de driblar a justiça, né? De criar um sistema penitenciário terceirizado para os Estados Unidos, fazer deportações sumárias sem o devido processo, com erros graves como esse que foi cometido, né, do caso desse salvadorenho, que em 2019 a justiça americana tinha dito que ele não podia ser deportado para os Estados Unidos porque ele seria perseguido pelas gangues lá, né? E foi feita então a revelia dessa decisão da justiça, e quando a justiça exigiu então que ele fosse trazido de volta, Donald Trump criou esse teatro, né, que foi o Nayib Bukele ir até a Casa Branca e falar: não dá, não vai dar, né? Aliás, o Bukele já tinha ironizado com relação a essa decisão da justiça de voltar os aviões com imagens dos presos, né, o que inclusive é contra a lei humanitária, né, expor os presos numa situação indigna, né, sendo puxados como animais dentro da prisão. E ele brincou assim: ops, tipo assim, não dá mais para voltar, né? E foi lá para dizer: não tenho esse poder, não posso trazê-lo de volta. Então foi um verdadeiro assinte, né? Uma forma realmente de peitar, né? De enfrentar a justiça e a lei que o Trump criou, usando um outro país, o ditador, um líder, ainda não chega a ser um ditador, mas um líder autoritário que está se dirigindo para se tornar um ditador em El Salvador. Daniel, se pode se falar, não sei, talvez seja um pouco
exagerado, de um eixo, sei lá que adjetivo você quer colocar, conservador, de direita, com posições próximas, ou é um eixo pró-Trump? William, o que eu vejo é o seguinte, você tem hoje na América do Sul, e até se quiser ampliar na América Latina, questões que hoje são absolutamente divisivas e que não estavam tão presentes 20 anos atrás. É o relacionamento com a Venezuela, é Trump, são algumas questões da própria região que não estavam presentes no passado de 2 décadas atrás, como a imigração, como a violência tão escancarada como existe hoje. Isso leva a uma polarização muito grande que os países já vivenciam nos seus cenários domésticos, mas que faz a diferença entre a direita de cada país e a esquerda ser muito grande. Dito isso, é menos alcançável hoje em dia a gente ter um relacionamento cordial, civilizado e cooperativo, como foi no passado, por exemplo, 20 anos atrás, a relação de Lula em seus primeiros mandatos, e Álvaro Uribe, na Colômbia, do que o relacionamento hoje dentro do próprio Mercosul, ou entre Boric e Gustavo Petro, entre Daniel Noboa e Cláudia Sheinbaum. Está tudo muito mais difícil de coincidir minimamente. Por isso que os projetos de integração regional, tão desejados e tão acalentados pelo governo brasileiro, hoje erram muito na dose. É por isso que o governo brasileiro, o governo Lula, não conseguiu resgatar aquilo que ele próprio construiu 20 anos atrás. A Unasul, a CELAC, o próprio fortalecimento do Mercosul, a realidade interna desses países que reflete essa realidade regional tão mais divisiva, impedem que essas costuras de América do Sul, América Latina hoje se concretizem. Viola, não sei se você se associa à análise que o Daniel acabou de dizer. Ele descreve uma região enorme do planeta incapaz de se entender sobre algumas questões. O que me remete àquela frase do Vargas Llosa que ficou um clássico de literatura, quando ele pergunta em relação ao Peru. Quando é que o Peru se lascou? Em espanhol é um pouquinho mais pesado, num programa de família não posso falar o palavrão que o Nobel de Literatura falou, embora seja o Nobel de Literatura. Então, quando é que foi, hein, que a gente se lascou, Viola? Bom, eu acho que, basicamente, a gente se lascou, a América Latina se lascou, por lo menos os países mais desenvolvidos da América Latina, quando não souberam entender a exaustão da era de substituição de importações. Ela tuvo importância para a industrialização, digamos, de países como Argentina, Brasil, México e Chile, tá certo? Mas ela se exauriu em determinado momento e aí era fundamental a abertura, digamos, ou seja, a diminuição da intervenção do Estado e a abertura à competição internacional. Tá certo? E então ênfase nas capacidades exportadoras, que foi o caminho dos tigres asiáticos, digamos. Tá? Acho que aí, digamos, a América Latina entrou em estagnação e decadência. O caso da Argentina é o mais extremo de estagnação e decadência. O de Brasil é diferente, digamos, tá certo? Porque, inclusive, pelo tamanho do Brasil, digamos, porque apesar, digamos, do estatismo a partir digamos, social, o estatismo dos governos militares a partir de Costa e Silva, digamos, tá certo? De todas maneiras, teve uma série de reformas importantes que deram um impulso gigantesco à economia brasileira, mas que depois só protelou a nova crise no fim da década de 70. Agora, Brasil, obviamente, não teve o nível de decadência que teve a Argentina. Então, eu vejo, uma coisa que queria dizer é que eu não vejo um eixo, assim, que se possa falar, por eixo Equador, Bukele, Noboa, Milei, porque as questões, o core dos governos é muito diferente. É a questão da segurança en El Salvador y en Ecuador. Ya en Argentina la cuestión es cuestión económica. Por ejemplo, en El Salvador ya no hay más una democracia. En Ecuador no hubo amenaza de democracia. En Argentina, Milei
no amenaza a democracia, mesmo que gostaria ameaçá-la, digamos, tá certo? Porque há toda uma estrutura, uma história da Argentina, digamos, um pluralismo de partidos e demais, que não está ameaçado neste momento. Inclusive, o nível de violência da Argentina é um dos mais, o nível de taxa de homicídios é uma das mais baixas de América Latina, apesar de que cresceu, e isso escandaliza a sociedade. A segurança em determinadas áreas da Grande Buenos Aires é uma questão muito importante, mas de longe não é a mais importante. O mais importante é a economia. E, digamos, o sucesso da presidência de Milei vai ser definido pelo sucesso na economia. Ou seja, há uma coisa importante. Todo aprofundamento das reformas pode liberar agora, digamos, toda investimentos, digamos. Ou seja, toda a liberalização dos mercados, a desregulação e demais, mas toda a competitividade internacional do petróleo e do gás da Argentina, a mineria e o agronegócio, é parecido ao Brasil nesse sentido. A Argentina não tem indústria manufatureira, digamos, a diferença do Brasil, digamos, tá? Mas eu acho que é diferente. Eu diria que a agenda é muito diferente. Então, claro, todos estão alinhados com Trump, mas por diferentes razões. E no caso de Milei, há uma contradição que não vai ser explicitada nunca por Milei, que Milei está fazendo abrir a economia argentina.